Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Voltando de novo com a nossa aula, agora eu vou continuar aquele primeiro assunto que a gente estava tendo, que é sobre cinemática. Agora eu vou falar um pouquinho mais específico sobre a cinemática. Então, lembra que na aula passada a gente tinha falado um pouquinho sobre alguns conceitos básicos de cinemática, referencial, movimento, repouso, espaço. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre variação do espaço. A gente usa para variação do espaço ΔS. Na realidade, a história do delta é importante, eu vou falar um pouquinho dela aqui, mas várias vezes eu vou retomar ela para vocês, que muita gente tem dificuldade nessa história, que eu já percebi. Então, quando for delta, para física, a gente chama de variação ou diferença. Então, delta quer dizer a diferença entre alguma coisa final e inicial. Como aqui é a variação do espaço, então ΔS, muita gente pode perguntar por que S se é a variação do espaço? É por causa da língua inglesa, né? Então é space, então a variação do espaço ficou consagrado pelo usar ΔS. Mas poderia ser ΔE, de espaço. Tanto faz, desde que tenha o delta aqui para a gente saber que é uma variação ou diferença. Então a variação do espaço para nós, ΔS, como eu falei para vocês, vai ser a diferença, menos. Então vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Isso aqui é importante para nós. Então, o que é o espaço final e o espaço inicial? O espaço final é a posição de chegada. Então, é onde termina o movimento, a posição onde termina o movimento de determinado corpo. E o espaço inicial, como eu falei para vocês, é a posição onde começa o movimento de determinado corpo. Então, se eu tiver a diferença entre a posição final e inicial, eu vou ter exatamente a variação do espaço. Ou para nós, aparece em alguns livros também, deslocamento escalar. Então é uma distância conhecida, que a gente sabe o ponto de saída e o ponto de chegada, e a gente costuma chamar também de deslocamento escalar. Então variação do espaço, diferença entre a posição final e a posição inicial. Alguns livros, em vez de colocar final e inicial, aqui aparece só S, e aqui aparece S com uma bolinha. O espaço inicial, as condições iniciais em física, importante falar aqui também, geralmente elas aparecem com uma bolinha. Então SO também é muito comum aparecer nos livros, nos vestibulares, como espaço inicial, certo? A gente tem a variação do espaço e na sequência a gente tem a variação do tempo. A mesma coisa, variação do tempo, delta, T de tempo. Aqui coincidiu de ser T e tempo, porque tempo em inglês time. Então se a gente pegar time, tempo em português, os dois iniciam-se com a letra T, então fica delta T, não dá para confundir então tempo, importante. O que seria a variação do tempo? Similar à variação do espaço. A variação do tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. A diferença aqui é que na variação do tempo a gente não vai ter deslocamento, igual a gente que eu falei para vocês, variação do espaço, eu posso ter deslocamento escalar, ou futuramente a gente vai ver deslocamento vetorial. Variação do tempo, a gente não tem tempo vetorial e tempo escalar. Então a variação do tempo, o tempo é uma grandeza, eu vou definir isso para vocês no futuro, uma grandeza escalar. Então aqui é simplesmente tempo final, que é quando eu paro o tempo de determinado movimento, e o tempo inicial, que é quando eu comecei a cronometragem de determinado movimento. Então, se eu tirar a diferença dos dois, eu tenho definido a variação do tempo, certo? Continuando. Tem a variação do espaço e tem a variação do tempo, eu posso definir o que a gente chama de velocidade escalar média, ou simplesmente velocidade média. A velocidade média, ela é importante para nós, bastante importante, porque ela é um assunto bem frequente em vestibular. Então, não sei se é porque é um assunto bem abordado, bem cobrado em colégios, um assunto tradicional de física. Então, vira e mexe ela cai em tudo quanto é
prova de faculdade, universidade, processo seletivo para vestibulinho, às vezes até um determinado concurso público cobra essa história de velocidade média. Então é um assunto bem manjado, bem batido, então é importante a gente estudar a velocidade média, ela cai com bastante frequência. Então se a gente pegar a velocidade média, conceituar a velocidade média, ela vai ser a razão. A gente sabe que razão é o quê? É o quociente ou a divisão, a razão para nós. É a divisão entre a variação do espaço ou deslocamento escalar de determinado corpo ou partícula pela respectiva variação de tempo. Ou seja, se eu dividir a variação do espaço, o tanto que o corpo andou, pelo tempo que ele gastou nesse determinado deslocamento, a gente vai ter definido a velocidade média. Então, é bem importante para nós a velocidade média e fácil, se for ver, o conceito dela é básico. Então, a velocidade média vai ser a variação do espaço pela variação do tempo. O que é importante para nós dentro da velocidade média? As unidades de medida. Então, se eu pegar a velocidade média, eu não falei aqui no espaço e no tempo, mas aqui na velocidade média eu posso falar, porque aqui já vai ser cobrado bem mais do que nesses dois. Se eu falar em espaço, distância percorrida, eu posso usar como unidade o centímetro, eu posso usar o quilômetro, eu posso usar o metro, eu tenho milímetro, eu posso usar várias unidades de medida relacionadas a comprimento, a distância. Se for no Sistema Internacional de Unidades, que eu vou falar para vocês, a gente vai ter uma aula só para falar sobre o Sistema Internacional, a unidade do espaço vai ser o metro. E a unidade do tempo, mesma coisa, o tempo pode aparecer em hora, segundo, pode aparecer em minuto, pode aparecer em dia, mês, ano, só que o tempo que a gente vai considerar para a velocidade média, de novo, se for no Sistema Internacional, vai ser o segundo. Então, a gente está dividindo distância, que tem como unidade o metro, pelo tempo, que tem como unidade o segundo. Então, se eu pegar a distância por tempo, vai ser metro por segundo. Então, a unidade da velocidade já está definida. Como ela é a razão dos dois, ela vai ser o metro por segundo. Só que daí vocês podem me fazer aquela pergunta. Mas por exemplo, eu estou andando de carro e eu olho que o velocímetro, o medidor de velocidade do carro, ele está graduado em km por hora, que é uma unidade muito usual aqui no Brasil. Daí, como que eu vou fazer para descobrir se a velocidade está em km por hora? A quantos metros por segundo equivale aquele valor que está em km por hora? Tem uma regrinha muito fácil, básica, tranquila que a gente pode usar. Tem uma regrinha muito básica e tranquila que a gente pode usar, que é a história do dividir ou multiplicar por 3,6. Eu vou explicar para vocês ela agora rapidinho e vai ser bem tranquila para vocês. Quer ver? Espera aí que eu vou explicar para vocês já já. Então a regra do 3,6 fica da seguinte forma, é assim, 1 quilômetro, a medida de distância de 1 quilômetro equivale para nós a 1000 metros. Futuramente eu também vou falar um vídeo para vocês que é importante sobre as letrinhas que aparecem aqui antes da unidade de medida, que chamam-se prefixos das unidades. Então eu tenho múltiplos e submúltiplos. Eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês, que é importante. E ela tira uma série de dúvidas nossas sobre grandezas, medidas. Isso é muito importante em física, extremamente importante. Às vezes a gente erra um exercício de física porque usou a unidade de medida errada. E é chato a gente errar nessa parte porque a gente às vezes entende o conceito, a gente aplica a equação de forma correta, só que daí na hora de usar as unidades de medida a gente acaba errando na unidade de medida e com isso a gente compromete toda a execução do exercício. Então isso é muito importante. Então 1 quilômetro tem 1000 metros, dividido por 1 hora. Só que 1 hora tem 3.600 segundos. Onde a gente chega no 3.600 segundos? É fácil. 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Se eu multiplicar 60 por 60, 3.600. Então se eu pegar 1 km por 1 hora, 1 km por hora. Isso aqui vai ser equivalente a 1000 por 3.600, ou, simplificando, 1 dividido por 3,6.
Então, 1 sobre 3,6 o quê? Metros por segundo. Então, quando eu for transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir pelo número 3,6. Se eu fosse transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, esse número ia aparecer em cima. Então, em vez de dividir, a gente ia multiplicar por 3,6. Então, é uma regra prática usar essa história do número 3,6, só que vocês têm que tomar cuidado. Infelizmente, já fui aluno também, atualmente sou professor, mas todo professor um dia foi aluno, a gente sabe disso. E a gente quer sempre arranjar algum jeito fácil e prático e acha que vai usar em tudo. Daí quando vocês aprendem essa história do 3,6, é um negócio impressionante. Eu não sei como pode ter tanta gordura no cérebro. Como pode ser tão cabeça gorda, como eu costumo falar. O cara quer usar o 3,6 para tudo. Então ele acha que você vai fazer alguma pergunta para ele. 1 quilômetro é quantos metros? Não sei, divide por 3,6. 1 hora tem quantos minutos? Não sei, divide por 3,6. E o cara erra porque ele quer usar o 3,6 o tempo todo. E não pode ser assim. Então, o 3,6 só serve para transformar unidade de velocidade. Se for para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Se for transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Então, esse 3,6 ele aparece dessa história toda que eu falei para vocês, e ele pode ser usado à vontade, desde que seja para transformar velocidade, de quilômetros por hora para metros por segundo, ou de metros por segundo para quilômetros por hora. Lembra que de quilômetro é maior que metro. Então, de quilômetro para metro, divide por 3,6. Metro é menor que quilômetro. Se for de metro para quilômetro, multiplica por 3,6. Tá certo? Então, isso aqui é importante para nós, definindo essa história de variação de espaço, variação de tempo e velocidade média. A partir desses conceitos, a gente já pode resolver uma série de exercícios que eu vou trazer para vocês muito em breve, para a gente poder dar sequência às nossas atividades, quer dizer, para ficar bem fixa essa história de cinemática, conceitos iniciais, e para a gente não errar mais exercícios de velocidade, exercícios de espaço, exercícios de tempo, que são exercícios muito frequentes aí em vários exames, vários vestibulares da vida, certo? Pessoal, então, por hoje é só. Não se esqueçam de dar joinha se vocês gostaram do que eu expus aqui para vocês. Sobre essa aulinha aqui de introdutória de velocidade, de espaço e tempo. Não se esqueçam, principalmente também, de se inscrever no canal, porque para vocês poderem ter a sequência dos vídeos que eu vou postar para vocês, está sempre atualizados em relação aos vídeos, vocês têm que estar inscritos, isso é importante. E os que quiserem também comentem no canal, é importante dar uma comentada para eu poder saber como que está o retorno, quer dizer, se eu estou falando direitinho, se vocês estão entendendo. No futuro eu espero melhorar algumas coisas para vocês também. A gente sempre sabe que o começo é difícil para todos, então melhorar a iluminação, melhorar a qualidade da luz, a imagem. Tem algumas coisas que não dá para melhorar, a gente pode ter o recurso que for, por exemplo, a letra, vai ser difícil, já tem uma idade avançada já, então se não melhorou até agora, dificilmente vai melhorar. Espero que vocês consigam entender um pouquinho desses... Como é que é aquela... língua egípcia que o pessoal fala, escrita egípcia, hierógrafos. Então eu espero que vocês não confundam as minhas letras aqui com hierógrafos, porque não são, língua portuguesa mesmo, de má qualidade, mas é língua portuguesa, são palavras escritas na língua portuguesa. Então, mas é o que eu falei para vocês no começo, não se atenham muito a esses detalhes de letra e tudo, porque o que importa é entender o conteúdo. Se eu fosse me preocupar com a minha letra, então eu estava ferrado, porque minha letra ela é ruinzinha mesmo, é sofrível. Então, como eu falei para vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, que é importante. Tá certo? Então, tchau pessoal.